Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos sempre trazer os nossos filhos à casa de Deus. Eles precisam aprender pelo modelo nosso, né? Então, ensinar a criança no caminho do Senhor é sempre trazê-la, insistir. Aí elas já vão aprender que elas não fazem só o que gostam, fazem o que é importante fazer, né? Na vida a gente não faz só o que gosta, a gente faz o que tem que ser feito. Amém? E ir para a celebração, às vezes, para as crianças, não é lá aquele show, né? Mas com o tempo vai ser assim, que elas vão chorar para vir. Vamos para a igreja, e chorar para ir embora. Ah, não, aí tá bom aqui. Amém? Nós estamos aí no processo também no Ministério Infantil de um novo material. E vai ser muito interessante todo esse processo aí. Muito bem, no último domingo o tema da mensagem foi basta... O quê? Uma palavra. Então, do trono de Deus, quando vem uma palavra da parte de Deus em nossa vida, a história é mudada. A história em si, de nossa pessoal, a minha história de vida pessoal mudou por causa de uma palavra da parte de Deus. Eu pensava em ser arquiteto. Deus diz, a sua arquitetura vai ser diferente. Você vai trabalhar com arquitetos. Daí descobri que em Provérbios, né, se fala do arquiteto, né, Criador dos céus e da terra. E Deus tem os seus propósitos. Uma palavra, quando nós entendemos nos nossos desafios, ela muda nossa percepção, até a nossa visão de vida. Tem algumas coisas que elas são tão óbvias, que nós não a enxergamos. E a gente precisa de uma palavra de Deus que nos ensine a abrir os olhos na nossa caminhada. E nós temos nos incentivado nesse ano do buscar, e a buscar uma palavra do trono de Deus. Eu incentivei você a buscar uma palavra da parte de Deus. Senhor, qual é o próximo passo no meu crescimento que o Senhor está preparando? No meu casamento, Senhor, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo que o Senhor está preparando profissionalmente para a minha vida? O que está no seu coração que o Senhor separou para mim nessa hora? Que o Senhor quer curar no meu coração? E quando nós voltamos o nosso olhar para Ele e buscar dEle, você vai ver que haverá uma grande mudança. E Abacuque, né, não sei, às vezes eu brinco assim, o Abacuque é aquele que faz o cookie, né? Cookie. O Abacuque, ele viveu nos tempos muito difíceis. Tempos que antecediam Israel ser levado para um cativeiro. Viver de novo debaixo de uma escravidão. E ele buscava Deus, perguntava a Deus, Senhor, e agora? E você tem uma das célebres palavras que é muito lembrada. Em Abacuque tem pelo menos 3 que são muito lembradas. Deus diz, você não está vendo que eu estou fazendo uma coisa nova? Você acha que é o fim? Você acha que é o caos? Você acha que é um problema? E eu estou escrevendo uma nova história. Algo novo está por vir. Você não está percebendo, né? No primeiro capítulo ele dá essa, diz, veja, olhe para as nações, olhe, se maravilhe e desvaneça, porque realizo em vossos dias obra tal que se contassem, vocês não iam acreditar. Então Deus tem coisas para fazer na vida da gente que são fora do comum. E Abacuque, ele era um homem que procurava Deus. Eu quero ouvir de Deus, eu quero ler os dias que eu estou vivendo com a visão da parte de Deus. Não na visão humana, não na visão dos economistas, não na visão dos políticos, não na visão de seres humanos. Eu quero ter a visão de Deus. E aí no capítulo 2 de Abacuque, se quiser abrir a sua Bíblia, Abacuque, de tanto falar, já quase sei decorar esse versículo, esses 2 versículos. Abacuque, ele disse assim, eu vou me pôr na minha torre de vigia. Eu vou me colocar sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá.
E que resposta eu terei à minha queixa? E o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que se possa ler até quem passa correndo. Um pouquinho mais adiante, um versículo que é a chave, que é uma chave no Novo Testamento. Deus fala com ele: o justo viverá pela fé. É um versículo que é tão denso que ele é, nós precisamos passar horas para conversar e entender ele. Abacuque ele deu 4 passos para ouvir a voz de Deus. E esse mês é o mês de preparação. E eu queria preparar você para os meses de março e abril. São meses que em março e em abril Deus vai trabalhar o nosso coração. Só que eu preciso preparar o meu coração para deixar Ele mexer com o meu coração. Que normalmente nós fechamos o nosso coração, nós não aceitamos. E nem Deus, Ele entra com os 2 pés no nosso coração. Ele está lá, batendo a porta do coração, isso sim. E quem abre, Ele entra e ceia, Ele tem comunhão com essa pessoa. E as áreas que nós vamos abrir, da parte que Deus vai pedir para a gente abrir para Ele, e que a gente vai orar uns pelos outros para sermos curados, é um processo que ele surge a partir do falar de Deus, do toque de Deus na nossa vida. E Abacuque, ele disse: eu vou me colocar na minha torre de vigia, no meu lugar de fortaleza. É como o Senhor Jesus diz: quando se quer ouvir a Deus, entra no teu quarto, fecha a porta. Entra naquele lugar de quietude. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, no lugar de quietude do coração. Abacuque, ele coloca um segundo passo que ele fez: eu vou vigiar para ver. E você percebe, quando você começa a conhecer como Deus nos fez no nosso espírito, você vai perceber que a linguagem do nosso coração não é uma linguagem racional. A linguagem do coração ela é diferenciada. E você não consegue falar com o seu coração a partir da sua razão. Assim como se eu for falar alemão com você agora, não vai dar comunicação. Somente alguns que talvez vão entender. Mas se eu falo no português, você entende. Seu coração é assim também, ele só vai entender a linguagem que é dele, a própria é dele. E você tem isso dentro de você, a questão é só de se conscientizar, agora entendi. E a imagem é uma linguagem primordial. Por isso ele disse: eu vou vigiar, eu vou observar e ver. Essa vai ser uma segunda mensagem. Como a visão espiritual, e a minha oração é que os olhos do seu coração sejam abertos. E você tenha a visão espiritual. Normalmente, quando se fala em visão espiritual, se fala que se vê espíritos malignos. E isso é segundo plano. Terceiro plano, quarto plano. Primeiro plano é ver o Senhor, como a Jéssica colocou aqui hoje. E nós vamos já entrar um pouquinho nisso hoje. O terceiro passo que ele diz: eu vou ver o que Deus vai me falar. E Deus se comunica de espírito para espírito, de coração para coração. A linguagem dele é essa. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então a nossa comunicação com Deus ela é primordialmente espiritual. Eu preciso aprender e conversar uns com os outros como é essa comunicação espiritual da parte de Deus. E o quarto que nós vamos ver, a importância do escrever. E aí tem coisas simples que a gente precisa vencer. Principalmente quem teve problema de fazer redação na escola, né? Ou que se judiou para escrever e aprender a escrever. E você vai perceber que a Bíblia foi escrita por pessoas que ouviram a Deus falar com elas e descreveram isso. E Deus selecionou palavras para nós e para que a gente aprenda com ela. E a partir dela, então, a gente começa a escrever aquilo que Deus fala para nós no particular. A palavra, como nós vamos ver, a palavra rema, né? A palavra que procede da boca de Deus para uma situação específica,
uma palavra para uma pessoa, para um momento, para uma situação específica. Essas 4 chaves. O interessante com Abacuque, ele disse assim: eu vou me pôr nessa torre de vigia. Eu vou ir nesse lugar de fortaleza. E a pergunta básica para nós é o quanto nós queremos ouvir a Deus. Eu já vi atitudes assim, talvez você já teve. Se Deus quiser falar comigo, Ele sabe o meu endereço. Ele sabe o meu e-mail, Ele sabe o meu WhatsApp. Ele sabe onde me encontrar. E a palavra de Deus é buscar. Deus sabe onde te encontrar. Mas Ele quer saber se você sabe encontrar Ele. Se você sabe buscar Ele. E Abacuque tinha isso no coração, eu quero. E aqui o nível, o quanto eu quero ouvir a voz de Deus, é o quanto você vai ouvir. Se eu quero ouvir pouco, eu vou ouvir pouco. Deus, Ele, nesse ponto, Ele é um gentleman, né? um respeitador tremendo da criação dEle, do que Ele colocou na sua vida, da autoridade que Ele deu para você. Ele vai respeitar a sua busca. E a resposta dEle, a sua busca, ela é no mesmo nível. Maior a busca, maior a resposta. Maior a busca, maior a resposta. Maior a busca, maior a resposta. Por isso, nesse mês de fevereiro, que é o nosso mês de oração, é o mês de preparar o ano em oração, eu quero te incentivar a você fazer algumas coisas que são suas. Se você não tem o costume de orar de joelhos, comece a orar um pouco mais de joelho. Te ajuda na concentração. A postura exterior marca a nossa postura interior. Se você ora de joelhos só por orar de joelhos, toda postura ela não tem daí valor nenhum. Mas quando no meu coração eu entendo, eu quero ter uma postura de quebrantamento e de entrega, orar de joelhos é muito bom. Pode orar deitado? Pode. Pode orar de pé? Pode orar andando? Pode orar no chuveiro? Pode. Mas tem um momento específico assim que você fala como Abacuque, né? Eu vou me pôr na minha torre de vigia. Tome uma postura que você demonstra com todo o seu ser a sua busca. O quanto eu realmente quero buscar o reino de Deus e a sua justiça como prioridade máxima na minha vida. É uma conversa que desde os primeiros cultos nós estamos conversando. Nesse mês, então, nós vamos conversar e nos aprofundar nessa busca de ouvir, de preparar o nosso coração para perceber o falar dele e como ele vai curar o nosso coração. Vão ser 7, 8 cultos em que nós vamos estar buscando em áreas específicas na cura do nosso coração, para que o nosso coração, como diz o profeta, os olhos do Senhor estão por toda a terra e buscam um coração que seja totalmente dele. Eu quero que você seja encontrado assim. Um coração que é totalmente dele. Que é entregue para com ele, que ele opera, fala como ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer, e você responde na mesma altura, na mesma intensidade que ele dá. Está comigo nisso? Então, o primeiro passo hoje é o aquietar-se. E já conversamos bastante sobre esses 4 passos, até temos uma aula gravada, e se você quiser o livro, tem um livro, 4 chaves para ouvir a voz de Deus, esqueci de trazer ele. São lá 250 páginas, mais ou menos, de exercícios que você vai fazendo para aprender a ouvir a voz de Deus. Você tem ali na Academia do Reino, então, que nós fizemos um clube do livro, bem nos primeiros dias da pandemia, para nos edificar mutuamente, fizemos um clube do livro, fomos lendo o livro, né? Ele está disponível gratuitamente em PDF, e você pode ter acesso a ele. E o melhor ambiente para se ouvir e discernir a voz de Deus é num lugar tranquilo, onde as vozes desse mundo não te alcançam.
A pergunta é possível isso? Hoje, em todo lugar, né? Se você leva o celular, até se você lê a Bíblia por aqui, de repente aparece lá, né, as notificações, sempre te chamando a atenção. Que é uma voz desse mundo, a notificação, né? E o plim-plim daqui, o plim-plim dali, e o que o outro fala e como o outro vê. Nós somos muito distraídos. E uma das armas das trevas é nos distrair ao máximo, para que a gente não ouça Deus. E esse lugar de quietude, esse ambiente de paz, quando ele diz aquietar-se, é buscar o foco. Quando você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, você não está fazendo nada, você está perdido, na verdade. Quando você vai fazer algo, você precisa ter foco. E quando você focaliza, e Deus, na nossa estrutura, Ele nos fez assim, falamos esses dias, né? Deus nos fez para olhar com foco as coisas. E a nossa visão, ela demonstra isso. Quando você vai fazer alguma coisa, você foca. E quando você foca, aí você discerne as coisas. Quando você olha muito, assim, para tudo que é lado, você não consegue discernir, tomar uma decisão correta, né? Então, o aquietar-se é buscar um foco. E veja esse texto de Hebreus, e é um exercício que a Jéssica já adiantou aqui, eu vou incentivar você a fazer mais. Veja em Hebreus, no capítulo 12, os primeiros 3 versículos. Diz ali assim, Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, que ele acabou de falar no capítulo 11, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja, é interessante isso. Nós temos na Bíblia uma multidão de testemunhas. E eles são arrolados, né? Desde a criação do mundo, que Deus criou o mundo pela sua palavra. Ele vai lá por Abraão, passa por Moisés, e todos os que ele cita ali, foram homens e mulheres que ouviram Deus falar. Nós temos esse testemunho da parte de Deus, que Deus trata com o ser humano. E aí ele incentiva aqui a nos desembaraçar. Quer dizer, tem coisas que nos atrapalham. Ele diz desembaraçar do peso e se desembaraçar do pecado. O pecado o que é? É perder o foco da vida. É tocar a vida fora do propósito de Deus. Então, eu preciso me desembaraçar das coisas que me distraem. E aí no versículo 2, ele diz assim, olhando firmemente, focando para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Esse versículo aqui ele é interessante quando você medita nele, que o Senhor Jesus, ele doeu para ele na cruz, doeu. Foi difícil? Foi. Muito mais do que nós conseguimos pensar ou imaginar ou nos colocar. Mel Gibson tentou colocar isso num filme, e é constrangedor, inclusive, assistir toda a dor que o Cristo Jesus atravessou. E Jesus não focou nessa dor. Ele não focou, o foco dele não estava ali. O foco dele estava além dali. Né? Quando ele diz assim, ele focou na alegria que estava proposta. Havia uma alegria depois daquela luta que ele ia passar, depois da morte, depois da ressurreição. Haveria uma alegria de ver você se entregando e você recebendo perdão, você sendo curado, você sendo cheio do Espírito Santo. Havia uma alegria que ele olhava lá na frente e via o fruto do trabalho. E já é uma dica para nós de como Deus trabalha. Olhe para aquilo que Deus, o propósito de Deus, o potencial de Deus na sua vida, o potencial das coisas, de como elas vão cooperar para o seu bem. Esses dias eu compartilhei aqui a palavra, né? Deus dizendo mais uma vez, a minha palavra é imutável, ela é infalível. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Você ama Deus? Tudo coopera para o bem.
Então não tem como ficar desesperado em qualquer situação, porque você olha além daquela dificuldade. Jesus, ele fazia assim, ele em troca da alegria, ele suportou a cruz, suportou o que precisava, e ele saiu do outro lado vencendo. Em uma proporção muito menor, né? Quando você está desenvolvendo, estudando algo, ou você está se preparando para ser engenheiro, preparando para ser médico, se preparando para uma nova fase no seu trabalho, o que acontece? Normalmente tem uma dificuldade para passar, né? Tem uma luta para superar, tem um tempo de aprendizado, e nós precisamos olhar lá na frente, né? O que está sendo preparado para nós? E já ver o que Deus... Então, para que a gente tenha a força de suportar. E aí ele diz no começo desse versículo, né? Como é que a gente faz isso? Olhando firmemente para Jesus. Focando naquele que é o autor, aquele que não só começou a fé, mas ele vai concluir com toda certeza, como diz em Filipenses, né? Tenho absoluta certeza que aquele que começou a boa obra na sua e na minha vida, ele vai concluir ela. Jesus é esse que ele começou algo na sua vida e ele vai trazer a bom termo. Ele quer o seu coração pleno, cheio de vida, curado, com um sorriso de orelha a orelha, por causa do favor dele na sua vida. A minha oração, eu quero incentivar você a mudar a maneira um pouco de orar. Quando você vai orar, olhe para Jesus. Como é que faço isso? Eu faço isso entregando as coisas que estão, como diz aqui, eu fico primeiro me desembaraçando, né? Tirando as coisas, colocando para... estou chateado com ele, eu vi isso lá, e eu não sei como tratar com essa situação, e isso aqui também, eu vou entregando tudo diante de Deus, vou me desembaraçando das coisas, né? E aí eu levanto meu olhar para Jesus e digo, Senhor, e agora? Me dá uma imagem, me dá uma palavra sua. O que o Senhor fala a respeito? As pessoas têm as mais variadas opiniões da vida da gente, né? E Ele conhece o nosso coração. E eu olho para ele e pergunto, e aí, Senhor, como é que o Senhor vê? Eu sorrio porque é impressionante como Ele gosta da gente. Impressionante como Ele nos afirma. Hoje de manhã mesmo ele disse, Arna, firme na palavra, tá bom? Firme na palavra. Não titubeia. Tem grandes coisas para acontecer. Firme. Firme. Inabalável. Inabalável. Né? Eu só abrindo parênteses, eu recebi essa palavra no testemunho. E sempre me mexe comigo. De um pai que perdeu a filha de 8, 9 anos num atropelamento lá em Pato Branco. E a igreja toda começou a orar pela ressurreição da filha. E o pai deu uma sumida. Quando ele voltou, ele tinha um adesivo no carro dele. Firme e inabalável. Que coisa. Ele dizia assim, deixe ela. Ela está num lugar muito melhor do que aqui. Firme e inabalável. Não importa a situação. Olhando firmemente para Jesus. Firmemente. Eu quero te incentivar a você levantar os seus olhos. Eu gosto muito desse texto, é um texto que nós como família, já de geração em geração, trazemos. Tempo de largar tudo e vir com uma trouxa de roupas embora. Para onde eu olho? Quem é o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Meu socorro vem do Senhor. Meus olhos estão elevados para os montes. Viajando em Jerusalém, eu vi aqueles estando ali no mar no Mar Morto. Eu olhava para aquelas montanhas em direção a Jerusalém. Me lembrei desse texto, tirei uma foto.
Eleva meus olhos para os montes. Da onde que me virá o socorro? Meu socorro virá do Senhor. Aonde vem o socorro, a solução para as nossas vidas? Quando nós elevamos, focamos os nossos olhos em Jesus. E quero te incentivar, quando você vai ouvir a Deus, esse é um ponto-chave de fazer foco, olhando firmemente o autor e consumador da fé, Jesus. Olhar firmemente é fixar os olhos, fixar o seu foco, não em coisas, mas em Cristo Jesus, o Senhor, o autor e consumador da fé. Aqui vale a pergunta: o que o Senhor está fazendo? E o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor está fazendo, o que o Senhor quer que eu faça? O foco é Ele, é o relacionamento com Ele. É para isso que o Senhor Jesus nos libertou. O pastor Elcio estava orando aqui, e no seu ímpeto na oração, ele disse: Jesus não morreu na cruz para que você tenha um carro novo. E é verdade. Ele se alegra que você tenha um carro novo, mas não é para isso. Ele morreu na cruz para que você e eu possamos olhar firmemente para Ele e ter da partir dele a instrução que precisamos em toda a nossa vida. Ele morreu na cruz para que nós tenhamos o perdão e a vida do próprio Deus na nossa vida, que o nosso coração seja totalmente dele e a vida dele se manifeste em nós. Para isso que Ele morreu na cruz. As coisas são acrescentadas, elas vão vir, elas vêm na sua vida. O nosso foco é o reino e a justiça, é o governo dele, a palavra dele na nossa vida. O testemunho de Davi, se você olhar no Salmo 16, ele diz assim: o Senhor tem-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, jamais serei abalado. O interessante é que em Atos 2, Pedro usa esse mesmo versículo, Atos 2, 25, ele diz assim: porque a respeito de Davi diz: diante de mim sempre olhava o Senhor, porque está à minha direita, para que eu jamais seja abalado. Eu tenho pedido para abrir os meus olhos para vê-lo sempre à minha direita. E é muito interessante. É muito interessante. Quando estou no meu devocional, a imagem que fica muito clara comigo, ele está com a mão no meu ombro e lendo junto comigo e conversando comigo. Ele sempre está ali. Eu não preciso dizer: Senhor, vem aqui. Eu digo: obrigado, Senhor, que o Senhor está aqui. Eu não preciso dizer: o Senhor está aqui. Eu posso dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. Glória a Deus. A pergunta aqui que eu lanço para você, para mim: o quanto eu quero ver ao Senhor Jesus? E quando eu começo a abrir o meu coração para isso, você vai ver que Ele se revela para você, Ele abre os olhos do seu coração. Aquietar-se para poder ver é um desafio tremendo em nossos dias de tantas distrações e tantas vozes. Por isso, busque nesses dias de todo o coração se aquietar. E essa semana é uma semana para aprender isso, para se aquietar diante do Senhor, para poder ouvi-lo. Nós às vezes até para a questão de ouvi-lo, nós ficamos ansiosos. Mas fala logo, como é que é? Eu quero aqui que ele me fala. E ele não vai falar na ansiedade, ele vai falar na quietude, no ambiente de tranquilidade. Alguns só querem ouvi-lo para... não concorda, daí segue o seu próprio caminho. E aí não... O propósito de Deus é que nós tenhamos a paz no coração. Veja, esses dois textos são um rema para a minha vida e espero que seja na sua. Isaías 30, versículo 15. Ele diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Em vos converterdes, quer dizer, em se voltar para Ele, né? Fazer a conversão, virar-se para Ele, e em sossegardes. Em sossegardes está o quê? A nossa salvação, a nossa solução, o nosso livramento,
A orientação, a salvação, ela engloba muito mais do que entender que Ele nos veio manifestar a vida eterna em nós. É experimentar toda a solução que Ele tem para nós. E aí observe, na tranquilidade e na confiança. O quê? A nossa força. Na tranquilidade e na confiança. Você foi feito para viver num ambiente de tranquilidade. Num ambiente em que você está confiante. Mas veja o que o texto diz no final. É muito triste. É muito triste o que está escrito no final. Veja esse outro texto de Jeremias 6, versículo 16. Aqui também o Senhor, Ele diz assim, ponde-vos à margem do caminho, né? Fica ali na beira do caminho e vede, quer dizer, abre os olhos para ver. Perguntai, e Deus gosta que você faça perguntas sobre as veredas antigas. Ali é uma palavra interessante, veredas antigas é olam, no hebraico, e que fala dos caminhos, dos princípios eternos de Deus, das coisas, de como Deus fez a vida para que ela funcione bem, e bem ajustada. Pergunte por esses caminhos, por essas veredas. Qual é o bom caminho? E aí ande por ele. E você achará o quê? Descanso para a vossa alma. Esse é o lugar de vida abundante. É o lugar do descanso, é o lugar do aquietar-se. É o lugar onde você é renovado em suas forças, no descanso. Às vezes a gente tem assim, o descansar é ir para a praia, daí às vezes fica aquele agito para cá, e faz isso, faz aquilo outro, e chega em casa, até que enfim chega em casa. Hoje a gente acha que descansar é ir para o parque, fazer um monte de coisa, de atividade, e a gente está se distraindo. É bom também, é importante, faz tudo, tem o seu lugar. Mas o descanso é diferente. Se for para a praia, tem um tempo de descanso, de sentar na varanda, pegar o seu chimarrão, olhar o pôr do sol, conversar com Deus. Aí você entra no descanso. E o triste aqui, que está escrito no final de novo. Deus diz, ande por ele, ponha-se na margem do caminho, pergunte pela vereda, qual é o bom caminho? Qual é a vontade dele? Ande por ele, e você vai achar descanso. Mas as pessoas dizem o quê? Muito triste, né? E sabe que nós fazemos isso às vezes com as nossas posturas, a gente vem, vai, faz, corre. Pergunta por que o ser humano é resistente a entrar no descanso e a ouvir a voz de Deus e a se entregar plenamente à comunhão com Deus? Por que nós somos assim? Uma resposta é por causa dos ídolos do coração. Mas eu não tenho ídolo. Veja esse texto de Ezequiel 14, versículo 4. Ezequiel 14, 4. Portanto, fala com eles e dize-lhes, Deus falando com o profeta, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos, onde? Dentro do seu coração. Veja o que acontece. E tem tal tropeço para a sua iniquidade. Iniquidade é você seguir o seu próprio caminho, fazer o que você acha que você quer, seguir os ídolos. E vier daí o quê? Ao profeta, pedir uma orientação, uma palavra, uma oração. Eu, o Senhor, vindo a ele, lhe responderei segundo o quê? Um dia eu queria um carro. Estava vidrado nesse carro.
Seria um carro excelente para minha família. Um carro que nós havíamos sonhado. Pensa num problema que eu me arrumei. Como que Deus dizendo, então tá, fica à vontade. Anos sofrendo financeiramente. Porque eu queria alguma coisa. Quando se pensa em ídolos, vamos pensar nas coisas boas. Minha família. Meus filhos. Meu sonho. Meu sucesso. Tudo coisa boa, né? Mas quando eu me assenhoro dessas coisas, e eu quero dominá-las, e quando alguém fala alguma coisa para mim, eu fico profundamente chateado, daí podemos pegar as coisas negativas, né? Que podem acontecer. Ou um trauma que eu passei, uma coisa que alguém falou, a falta de um perdão, e eu me aferrenho naquilo, isso é um ídolo do coração. Qual é o resultado de um ídolo no coração? É inquietude. É ficar emocionalmente sendo jogado para lá e para cá, não ter descanso na alma. A gente podia colocar ansiedade, o medo, desconfiança, insegurança, ficar falando dos outros. Alguns falam bastante, outros não falam nada, ficam quietos, se isolam. A gente diz assim, eu vou seguir o meu próprio caminho, não preciso mais de ninguém. Esses dias eu me entristeci muito com uma pessoa e disse, sabe o quê? Participar na igreja, mas não fazer mais nada. Com raiva no coração. Porque alguém machucou. E uma vida em família a gente não se machuca às vezes? Aí vai acumulando, e o ídolo do coração vai ganhando força. E ele vai determinando as decisões. E aí a gente vive nessa sina de inquietudes e medos e assim por diante. Agora, quando você olha para Jesus e você se converte a Ele, pode tirar o versículo, você se converte a Ele, aí Isaías 30 entra em ação. Se sossega, encontra lugar de sossego, de tranquilidade, de confiança, de descanso na alma. O seu pastor, ele pode conduzir você a águas de descanso, ele pode conduzir você a refrigerar a sua alma, ele pode conduzir você para pastos verdejantes, porque o seu coração está disponível para ele. O que é melhor? Limpar o coração e dizer, Senhor, fala comigo, dá uma sondada aqui no meu coração. Por gentileza, feche seus olhos e faça comigo essa oração, repetindo ela no seu coração, dizendo assim, seu coração, Senhor Jesus, eu me arrependo de todas as vezes que eu orei com ídolos no meu coração. E eu me comprometo, pelo poder do Espírito, em fixar os meus olhos em Jesus, quando eu orar. Espírito Santo, me ajuda a não esquecer isso. Eu recebo agora o sangue purificador de Cristo para me lavar do meu pecado e coloco sobre mim o manto da justiça. E toda e qualquer decisão que eu tomei na minha vida, que foram feitas com ídolos no meu coração,
eu devolvo para o Senhor agora. E eu peço para o Senhor usar os meus erros para contribuir para o meu bem e construir o teu reino. Senhor, eu te agradeço, porque tu és poderoso, o suficiente para fazer isso. Obrigado. Amém. Como é que eu me aquieto? 2, 3 dicas básicas. A palavra de Deus diz assim: filho meu, filha minha, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Salmo 37:5, que tem sido muito repetido. Entrega o teu caminho ao, confia nele, e as demais coisas ele fará. Abra mão das coisas e pessoas que você não consegue dominar. Escancare o seu coração como Davi. Eu gosto muito dessa oração, faço ela. E nessa semana quero que você tome tempo, no seu tempo devocional, a orar como ele. Salmo 139, os últimos versículos dizem assim ali: sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me então pelo caminho eterno. Veja se há em mim qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de pensamento, de sentimento que possa me afastar do teu caminho. Senhor, o que tem me causado tanta angústia, aflições, confusões na minha vida? Por que disso? O que tem no meu coração? Livra-me dos ídolos do coração. Sabe, a gente não fica lutando para ser boas pessoas, para ser bonitinho e fazer tudo correto. O que nós buscamos é viver a comunhão, né? Refletir a Jesus em nossas vidas. Que as pessoas olhem para nós e possam ver as decisões dele, os pensamentos dele, as falas dele. Então, primeira dica é entregar, é pedir para essa sondagem de coração, né? Que Deus trabalhe o coração. E segunda coisa que eu tenho insistido e quero insistir cada vez mais com você, quando ele fala em Provérbios, ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies, não te estribes, não estribo no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aqui, o Senhor é presente. Ele está aqui. Ele está aí, ele está entre nós, como diz a palavra. Reconheça ele, dizendo: obrigado, Senhor, que o Senhor está comigo. Obrigado que o Senhor não me rejeita e não me coloca para fora. Só porque eu trupico e me atrapalho, me confundo às vezes e tenho ídolos no coração. Ele não nos rejeita de forma alguma, ele não se aparta de nós. Ele quer trazer para mais perto, ele quer curar você e a mim. Ele quer que você entre num lugar de sossego, num lugar de descanso, num lugar de tranquilidade, porque ali você vai obter a salvação e ali você vai obter forças. Cá entre nós, quando a gente está ansioso, a gente perde muita energia, né? A gente fica muito fraco no lugar de ansiedade. Tudo é difícil, tudo é um peso, tudo é demais. Diga sempre assim: Senhor, obrigado por estar comigo e tratar comigo. Eu sou teu. Muito obrigado por nunca me abandonar, por sempre estar comigo. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Quero convidar você a um tempo de louvor.